Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Dados Críticos. Eu sou o Theory, nesse episódio aqui eu tô sozinho, mas eu queria propor uma discussão com vocês relacionados ao RPG e ao burnout, né? Que é esse cansaço, essa estafa que já viu acontecer com muitas pessoas, jogadores, mestres e produtores de conteúdo também. Na verdade, o burnout, para quem não conhece esse termo, ele é um termo que em inglês significa algo que está queimado, que se esgotou. E ele está classificado ali no Manual de Classificação Internacional de Doenças, né, como sendo uma síndrome que ela resulta de um estresse crônico no local de trabalho e que de certa forma não foi administrada com sucesso. O que a gente vai falar hoje, o que eu pretendo falar hoje com vocês, é um pouco sobre esse estresse mal administrado, não necessariamente sobre essa síndrome em si, do modo como ela está classificada lá, mas do processo de cansaço e exaustão que muitas pessoas podem se passar relacionados ao RPG. Esse aqui é um episódio também que eu vou abrir um pouco da minha experiência e falar para vocês sobre situações em que eu vivi, né, principalmente porque são coisas que eu refleti bastante, né, nesses últimos tempos. Todo mundo que está aqui sabe que o RPG ele é muito bom porque ele nos permite explorar muitas coisas sobre nós mesmos. Os jogos de RPG eles permitem que a gente tenha uma diversão diferente, uma diversão sem igual, pelo menos na minha opinião, né? E o RPG é uma ferramenta incrível, ele pode ser usado de forma educativa, inclusive para ensinar crianças, já tem episódios aqui sobre isso. Ele pode ser usado também em questões de saúde mental, para ajudar algumas pessoas, e ele é uma ferramenta incrível, isso todo mundo já sabe. Mas, para além disso, o RPG é uma ferramenta, e ferramentas elas podem ser usadas de uma forma adequada ou não. E antes que a gente comece a entrar na discussão de hoje, eu queria dar um alerta aqui, que o que eu vou falar aqui, não tome isso como verdade absoluta. Isso é a minha opinião, baseado na minha experiência e no meu ponto de vista como pessoa que joga bastante RPG, produz conteúdo sobre RPG e é psicólogo. Então eu me preocupo de certa forma com essas questões relacionadas à saúde mental. Mas nada do que eu falar aqui está escrito em pedra. E, inclusive, se você discorda de algo do que eu disser aqui, é importante que você envie o seu comentário para que a gente possa discutir e aprender com essa conversa. O e-mail vai estar aqui no post desse podcast. Então, novamente, eu peço que você entenda que isso aqui não é cagação de regra, eu não estou falando o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Apenas dando a minha opinião, como alguém que, inclusive, passou por um processo parecido com o que eu vou relatar aqui. Então, hoje eu vou, de certa forma, me abrir com vocês também, né? Eu acho que o espaço do podcast aqui é um pouco para esse tipo de conversa mesmo, para ter uma conversa mais longa, mais detalhada com vocês sobre esse nosso hobby, né? E como eu ia dizendo, o RPG no geral, ele é uma maneira muito incrível da gente exercitar a nossa criatividade. A gente consegue criar mundos, criar personagens, criar histórias, e que muitas vezes essas histórias elas nem seriam possíveis no mundo real, na realidade. E a gente consegue isso dentro do RPG. Para os mestres, e isso permite pra gente que a gente cria coisas que outras pessoas vão se importar de verdade, elas vão entrar naquele mundo, interagir com os personagens, então elas vão interagir com essas nossas criações, e elas vão inclusive ajudar nesse processo criativo à medida que a gente joga o jogo e cria essa história em conjunto. Para além disso, o RPG ele vai permitir pra gente entender outros pontos de vistas, porque a gente se coloca no lugar de outras pessoas, a gente entende outras perspectivas, e a gente consegue vivenciar situações em que essas outras pessoas, esses outros personagens ou outros jogadores que estão na mesa estão vivenciando também. Então a gente consegue se conectar com outras pessoas num nível que muitas vezes a gente nem sabe que é possível. O RPG permite isso pra gente, só quem jogou vai poder confirmar isso e dizer que realmente é verdade. Eu já falei aqui no podcast, no episódio anterior, sobre a importância da gente colocar limites e de sessão zero. Mas o que eu quero abordar hoje é outra coisa. É uma coisa que eu já vi acontecer comigo e com várias outras pessoas, como eu já disse, principalmente mestres e produtores de conteúdo. Quando a gente está falando sobre criação, sobre esse processo criativo, muitas vezes pode aparecer aí uma espécie de armadilha, que é se apegar ao fato de que mestrar um bom jogo tem que ser sempre verdade. E aí vai criando uma expectativa, uma cobrança em relação a isso. E para quem produz conteúdo, seja de RPG ou de qualquer outra coisa, e como eu comecei a fazer isso, eu tive acesso, eu tive que lidar com isso de certa forma, eu comecei a perceber que isso muitas vezes pode até ser amplificado. Eu vou dar um exemplo aqui, né, sobre o que aconteceu comigo. E que conversando com outras pessoas, eu também vi que acontece assim com várias pessoas. E também eu vou falar um pouco sobre como eu lidei com isso. Pode começar, né, nessa questão de se cobrar por mestrar um bom jogo, por fazer um bom conteúdo, esse tipo de coisa, a existir uma cobrança interna. Uma cobrança de que você precisa mestrar um jogo que vai ser divertido para todo mundo. Você se coloca nesse papel. E aquele altruísmo, né, gostoso de doar um pouco
pouco do seu tempo criativo para criar algo legal, para dividir com o grupo, ele meio que vai se tornando uma espécie de obrigação, entre aspas aqui, de criar algo legal. E quando eu atrelei isso à criação de conteúdo, eu também senti uma necessidade de criar um conteúdo legal para quem fosse assistir, um conteúdo que agregasse para quem estivesse ouvindo ou vendo aquele vídeo. Seja durante as mesas de lives mesmo que a gente joga nos gameplays, ou mesmo nos conteúdos, nos assuntos que eu trago, nas dicas que eu costumo dar. Eu fui sentindo que aos poucos aquela autocobrança de fazer uma mesa legal, de fazer um conteúdo bacana, ela foi transformando aquilo que era simplesmente uma diversão em fazer por ser divertido, numa espécie de obrigação interna. E como todo mundo já sabe, né, nós somos humanos. E os seres humanos, eles não são infinitos, nem em termos de força criativa, nem em tempo, né? A gente não é genial sempre. Caso contrário, até o sentido da palavra genialidade seria perdido, né? Porque genial pode acontecer ali uma vez ou outra. Então a gente nem sempre vai conseguir fazer uma mesa legal. Nem sempre a gente vai conseguir criar um conteúdo interessante, vamos colocar assim. Outra coisa importante é que o tempo que a gente investe, seja na pesquisa para um vídeo, para fazer um conteúdo, ou seja preparando uma mesa de RPG, isso não está diretamente ligado à qualidade daquilo que vai ser o produto. Isso não vai ser necessariamente convertido em diversão para o grupo. Ou no caso do conteúdo, né, que eu estou dando exemplo aqui também, não vai ser convertido em popularidade, em retorno, né, vamos colocar assim. Não significa que só porque você gastou várias horas fazendo uma lore bacana ali para sua mesa, que seu grupo vai se divertir mais por conta disso. Ou só porque você gastou várias horas pesquisando para fazer um vídeo, podcast, ou seja lá o que for, que ele vai ser mais visto, mais aclamado, mais bem recebido pelas pessoas. Essa lógica assim de correlação não é real. E isso se dá por vários motivos, né? Primeiro porque é um jogo, é um hobby. Nem todo mundo leva da mesma forma. Cada pessoa vai ter seu interesse, cada pessoa vai estar num dia, um momento de vida diferente. A diversão e o que a gente chama de valor, né, dar valor para alguma coisa, isso são coisas que são subjetivas, elas são diferentes para cada pessoa. E é exatamente por isso que começar a se cobrar para narrar sempre um jogo divertido e perfeito, vamos colocar assim, ou para fazer sempre um bom conteúdo, é se colocar numa armadilha que ela está pronta para cair sobre você. É como se a gente estivesse querendo controlar uma variável que não está de forma nenhuma sobre o nosso controle. E essa diferença, né, entre querer controlar isso, que a gente não controla, e perceber na prática que a gente não consegue, isso vai cansando a gente, vai minando as nossas energias aos poucos. Isso porque existe uma certa tendência, né, que algumas pessoas têm, no meu caso, eu estou dando um exemplo aqui, que é tentar querer fazer cada vez mais, investir mais tempo e mais energia para tentar controlar isso. E no caso dos mestres, a gente faz isso através da preparação de mesa, preparando ferramentas, preparando mapas, deixando tudo bonitinho. E também, no caso dos conteúdos, né, isso se associa a fazer pesquisa, editar e tudo. Isso fica cada vez mais associado a uma espécie de obrigação, porque no caso da produção de conteúdo tem também ali uma demanda, tem um prazo que as pessoas esperam que seja cumprido. Então a coisa ela vai se amplificando. Quanto mais a gente tenta e mais a gente vai colocando energia naquilo, mais a gente vai percebendo que a gente não diverte tanto os outros quanto antigamente, o que não é de forma alguma responsabilidade do mestre, ou que a gente também não se diverte tanto quanto antigamente, ou talvez não consegue produzir ou narrar tão bem quanto antes, vamos colocar assim. E aí começa a investir mais tempo naquilo, tentando buscar essa excelência, vamos colocar assim. É uma espécie de ciclo vicioso e ele é bem perigoso, assim, porque é a partir desse momento em que eu percebo que a gente começa a se sentir mais cansado, vai perdendo aquele brilho de fazer aquela coisa que você gostava tanto antes. E a gente fica se perguntando, o que eu tô fazendo de errado? Porque a lógica básica seria, se eu tô investindo mais tempo, teoricamente era pra tá dando mais certo. E aí, como eu já reiterei várias vezes, a gente não é infinito. Nem nossa criatividade, nem nossa energia. Até porque a gente divide essa energia com várias outras coisas na nossa vida, outras esferas da nossa vida. E se a gente insiste demais nisso, aquilo que antes era uma diversão, um hobby para divertir, compartilhar um momento, muitas vezes ele vai começando a se tornar uma obrigação também. Começa a ser exaustivo. E aí muitas vezes a gente passa a culpar talvez as regras do sistema que a gente está jogando por conta disso. Eu não estou conseguindo contar a história que eu quero por conta dessas regras. E por mais que as regras em si elas realmente tenham importância e elas importam bastante no clima que você quer passar, no estilo de jogo que você quer jogar, nesse caso específico que eu estou falando aqui, isso acaba sendo uma desculpa, um bode expiatório, vamos colocar assim, para o problema real. É um sintoma de algo que eu sinto que, no meu caso, estava bem mais profundo. E por mais que, assim, jogar as horas de jogo ali na mesa sejam ótimas, o que mais se tornava exaustivo, no meu caso, era o período entre os jogos. Só de pensar em preparar
sessão, ter que mestrar o próximo jogo, marcar a sessão, isso tudo ia dando um desânimo, uma falta de vontade total. Eu não sei se isso soa familiar para algum de vocês que estão ouvindo aqui, mas já conversei com várias pessoas e várias delas me disseram que é exatamente assim que elas se sentem, né? E refletindo muito sobre isso, né, eu não pude parar de pensar que, de certa forma, tem um pouco de egoísmo aí também, disfarçado de altruísmo. Porque quando você se esforça para mestrar um jogo perfeito, a gente coloca, sem querer, uma pressão nos jogadores também, deles sempre se divertirem, eles sempre têm que se divertir. E isso é uma pressão que também não é realista e nem justa com esses jogadores que estão ali. Porque nem sempre eles vão estar 100% investidos, nem sempre eles vão estar 100% interessados no jogo. Porque, como eu disse várias vezes, a vida ela acontece, gente. E a gente nem sempre vai estar com cabeça, às vezes você quer ali só para se divertir mesmo, tentar se divertir, tirar a cabeça dos problemas. E aí pode surgir uma pergunta, né? Se a gente não tá tão investido, se as pessoas não estão investidas no jogo, então por que a gente vai jogar um jogo assim que não causa diversão? Por que a gente vai forçar a se jogar um jogo onde a gente sabe que não é perfeito, vamos colocar assim? E a resposta é uma resposta básica, assim, né? Porque é assim que a vida real é. No mundo perfeito, né? Ninguém ia ter problema, ninguém ia ter compromisso, cobranças exacerbadas, expectativas irreais, né? E a gente joga porque é possível não preparar absolutamente nada. Já aconteceu várias vezes, né? De não preparar absolutamente nada e mesmo assim se divertir. A diversão, e acho que isso é um aprendizado que eu tive muito importante, ela não é e ela não pode ser, a gente não pode esperar que ela seja uma obrigação. Novamente, isso aqui não sou eu dizendo o que você deve ou não fazer, mas é uma conclusão que eu cheguei, é o meu ponto de vista. No fundo, a conclusão que eu chego é que a gente senta para jogar com os outros para dividir momentos, para esperar que algo legal surja dali, e não para forçar que esse algo legal aconteça. Porque se a gente força que ele aconteça, daí ele não surge de forma espontânea, vamos colocar assim. Eu gosto muito de uma analogia do jardineiro, né, que a gente usa para exemplificar o processo de terapia dentro da psicologia. O psicólogo, a gente fala que ele é como se fosse um jardineiro. Ele planta semente, ele rega, ele aduba o solo, ele permite ele que o sol bata naquele local, mas em última instância, quem decide crescer, e só quem pode fazer esse processo de crescimento, é a própria planta. E eu acho que é a mesma coisa com o RPG. Não dá pra gente forçar que a plantinha da diversão, vamos colocar assim, que ela cresça. Não dá pra pegar ela e esticar ela porque você vai acabar matando a planta. Se você joga água demais ali, ela também pode morrer afogada. Então, a proposta dessa conversa aqui é que eu queria lembrar pra você, narrador, produtor de conteúdo, ou jogador que talvez se cobra demais, que você também é humano, que você não é perfeito. E isso é, de certa forma, libertador, né? Porque você vai errar. E pode ficar tranquilo em relação a isso, porque isso é normal. Mas eu sei que é difícil, né? Principalmente numa época de comparações em que a gente vive. É difícil a gente fazer o exercício de não se comparar aos outros, quando muitas vezes a qualidade de uma coisa é medida em números, principalmente numa era de streams, de show, né, de lives aí. Mas eu vou te contar um segredo aqui. Ninguém é perfeito. Até mesmo mesas grandes aí, da galera que faz stream, né, Critical Role, Azecos, Pedroca, Gruntar, todo mundo tem defeito, gente. Toda mesa vai ter seu defeito. E é ótimo, é maravilhoso que seja assim. Eu sei que é muito fácil também cair numa armadilha de querer que a sua mesa seja única, que ela seja melhor, que seja a mesa que todo mundo vai falar sobre ela, que seja o conteúdo que todo mundo vai aclamar e falar sobre ele. Mas tem outro segredo envolvido aqui. Cada mesa é única, assim como cada pessoa, porque cada mesa é composta de pessoas diferentes. Então, a única possibilidade é que ela seja única. Isso faz com que cada mesa ela seja algo único, algo pessoal. A sua mesa e a dos seus jogadores é a mesa que eles vão falar, porque é a mesa que eles estão jogando. E não existem nunca duas mesas iguais. Quem já mestrou a mesma aventura ali para grupos diferentes sabe que não existe como você fazer sempre a mesma coisa, mesmo que a aventura seja a mesma. E aqui eu faço um apelo, assim, né, que de certa forma vocês não me entendam errado. Eu não tô falando aqui que eu não acho que é importante estudar, se aprimorar, aprender mais técnicas e preparar mapas e fazer tudo. O que eu tô dizendo é que eu acho que é importante fazer isso dentro dos seus limites. Toma um tempo para você também descansar e permitir que você consiga fazer isso com calma. Não se cobre para jogar por obrigação somente. Seja você jogador, seja você mestre, seja você produtor de conteúdo. Geralmente uma conversa sincera ali com o grupo, com o pessoal que consome o seu conteúdo, é o suficiente para que eles entendam que você precisa talvez de um tempo pelo que você está passando. Eu sei que talvez nem sempre pular uma sessão ou duas ou dar um tempo ali na mesa seja a solução adequada. E nem existe solução mágica para isso, né? Porque não existe um manual de como fazer as coisas na vida, né? Mas a gente só vai encontrar uma solução se a gente conversar e falar sobre isso, discutir, ponderar todas as coisas. E se a gente também tiver certeza que todos na mesa ali, eles estão no espaço seguro para conseguir fazer, né, a diversão surgir no tempo dela. E a minha ideia com essa discussão que eu estou propondo
propondo aqui com vocês é exatamente trazer esse tema para que a gente possa discutir, para que você reflita sobre isso. Será que aquele jogo que você não gostou foi porque você jogou simplesmente como obrigação? É uma reflexão que fica aqui pra gente. Novamente, não se coloque tanta pressão, não se cobre tanto. E ajude, se você acha que essa conversa, essa discussão que te ajudou, ajude a divulgar ela para outras pessoas. Passe para os seus mestres, jogadores, para quem produz conteúdo também, porque eu acho que é uma discussão importante que a gente precisa ter. Porque, assim como o burnout ele sube no ambiente de trabalho, ele surge ali no ambiente de trabalho como um estresse crônico que não é bem administrado, a gente vai permitindo que esse estresse que vai se decorrendo desse cansaço ele continue, a gente está ignorando novamente esse alerta. A gente não está administrando ele. Então, o meu convite com essa discussão aqui é que a gente administre o quanto antes, que a gente reflita, que a gente ouça e escute esses sinais de alerta que se dão ali nos nossos pensamentos, no nosso corpo, né? Muitas vezes a gente sai de uma sessão ali cansado, por exemplo, se dão nas conversas, nos comentários e no como a gente vê as coisas, né? E eu acho, galera, eu quis trazer essa discussão aqui para esse episódio porque é nesse episódio aqui também que eu vou encerrando a primeira temporada aqui do podcast do Dados Críticos. Durante esse ano de 2021, a gente fez 20 episódios aí, o podcast ele surgiu como um projeto paralelo ao canal, como uma espécie de lugar para a gente ter conversas e discussões que muitas vezes não cabiam dentro do canal por conta do tempo de vídeo, por conta do calendário e tal. Mas o podcast ainda é um projeto paralelo que eu estou tentando ver e viabilizar a execução dele. Aqui no Dados Críticos sou eu que faço tudo sozinho, eu edito, eu gravo, eu faço as pesquisas. E novamente voltando para o tema que a gente discutiu hoje, é importante a gente ter um tempo de descanso também. Então eu vou dar uma pausa nessa primeira temporada aqui. As lives, como a galera que acompanha já sabem também que eu estou dando uma pausa por lá, estou fazendo lives mais brandas, lendo com a galera em live, simplesmente batendo papo, jogando um joguinho mais tranquilo. Então as lives de RPG deram uma pausa nesse tempo também de final de ano, né, transição de anos aí, porque é um descanso merecido tanto para mim quanto para os jogadores, também para repensar como esse projeto vai dar continuidade, se continua com o podcast ou não, se ele tem ajudado as pessoas ou não, isso é importante, né? Então eu queria ouvir o seu feedback sobre essa conversa que a gente teve hoje, sobre o podcast no geral, manda o seu e-mail aqui, vai estar aqui embaixo no post, né, é dadoscriticos@email, com E mesmo, email.com, fala o que você achou, porque eu posso ler aqui nos próximos episódios para eu saber como que a gente vai levar esse projeto do podcast adiante também, se eu tento outros formatos, outros horários, se mantém uma periodicidade, né, mais curta, mais longa, né, a gente vai ver isso com calma e até mesmo de trazer outros tipos de conteúdos para podcast, entrevistas, explicações de regras, pesquisas, não sei, a gente pode tentar outras coisas ali, mas no fundo eu queria agradecer você que nos acompanhou nesse episódio e no podcast como no todo. Caso você tenha chegado aqui como o primeiro episódio nesse aqui, queria te dizer que tem vários outros podcasts e episódios incríveis anteriores a esse. Nem sempre as discussões são mais sérias, né? Às vezes a gente tá simplesmente conversando para zoar mesmo, brincar, e é importante que seja assim também. Mas queria agradecer. Queria lembrar também que eu faço lives lá na Twitch, conversando com a galera, tendo um bate-papo, que tem um Discord onde a comunidade do Dados Críticos se reúne, lá onde a gente bate papo, tem esse tipo de discussão no chat também. E os canais do YouTube, né? Tem um canal de lives, que é onde ficam as mesas de RPG salvas, e o canal principal, que se chama Dados Críticos mesmo, onde tem os vídeos com dicas de RPG para mestres e jogadores de ferramentas também. Então é isso, galera. Queria agradecer e desejar um bom final de ano para todos. Desejar que vocês tenham um ótimo ano para todos nós, né, na verdade. O final de 2021 aí, que 2022 seja bem melhor, porque esse ano a situação não foi boa, né, galera? Se vacinem, tomem conta da saúde de vocês, aproveitem os momentos com a família e com os amigos, joguem muito RPG quando eles não forem uma obrigação. E um abraço aqui do Theory, galera. Meus votos sinceros aí de felicidades para vocês nesse final de ano e até o próximo episódio aqui do podcast do Dados Críticos. Um abraço. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.